Oi, oi, oi! Como eu prometi, eu tô chegando aqui na Record agora, que mudou o nome, agora é Grupo ND TV. E eu vou mostrar pra vocês como é os bastidores de quando a gente vem aqui pra gravar um programa. Eu não pedi autorização deles, então pode ser que eu tenha que encerrar o vídeo a qualquer momento, porque eu não estou autorizada a gravar. Mas eu vou tentar, eu vou entrando aqui e vou mostrar pra vocês, até porque eu acho que muita gente tem curiosidade de saber como que acontece um pouquinho desses bastidores, como que acontece esse momento. E o tema de hoje, assim, meu Deus, tá um calor horrível. O tema de hoje é um tema muito interessante, porque a gente vai falar para uma população que geralmente tá, é uma população que, se ela tá ali na frente da televisão nesse horário, é um público que geralmente não tem essa oportunidade de estar aqui no Instagram, ou não busca muito conteúdo lá no YouTube. É uma pessoa mais tradicional que vai se alimentar daquele conteúdo que surge ali mesmo na televisão. E acho muito importante que a TV possa falar sobre isso, porque hoje 90% das pessoas que buscam o meu atendimento de terapia, elas buscam por problemas no relacionamento. E quando a gente começa a identificar o que foi que aconteceu, essas pessoas, elas têm um problema de não ter conversado antes de casar, de não terem equalizado muito dos seus interesses, das suas compatibilidades ali no momento do namoro, ou até mesmo, eu costumo dizer que antes da paixão é o momento para você saber se tudo aquilo que você quer do outro, tudo aquilo que você deseja para sua vida está compatível, porque depois que você se apaixona, simplesmente se foi, né? Foi o boi com as cordas e acabou. Então é na fase mesmo de conhecer a pessoa que você consegue identificar. E quem já fez terapia, ou quem faz a minha mentoria, o treinamento Escolha de Ouro, sabe, a gente precisa ter critérios de escolha, e esses critérios são o que é que você considera indispensável, inaceitável, e o que você consegue tolerar na vida para poder admitir que alguém entre nessa sua vida e seja realmente uma escolha de ouro. Porque senão acontece o que a maioria dos casais acaba vivendo. Descobre incompatibilidades depois que está lá junto há 5, 6, 7, 8 anos, depois que um filho nasce. E existem muitas questões que é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no programa na NDTV, que precisam ser conversadas antes do casamento. E que, infelizmente, se essas compatibilidades e essa sintonia de interesses ela não existir, não tem como você seguir um relacionamento. A relação ela não é simplesmente uma paixão, não é eu gostar, achar outra pessoa bonita, ter uma boa relação sexual. Vai muito além disso. Porque, gente, beleza acaba, sexo é muito importante, mas também pode acabar um dia, e o que vai restar são essas compatibilidades, a forma de ver o mundo. Eu já tive casais dentro do consultório que casaram, tiveram filho, e quando a filha nasceu, descobriram que a incompatibilidade pela forma de pensar sobre a fé se tornaria um problema. Simplesmente assim, um queria fazer um furo na orelha da criança e o outro não concordou com o furo da orelha porque, de acordo com a sua religião, né, não tinha condições de fazer isso. E aí a guerra se instalou no relacionamento. Outros casais que a pessoa é muito fusionada com a mãe, e que a mãe é a prioridade na vida, e aí no namoro viaja com a mãe, leva a mãe para dormir na casa, sempre com a mãe. E não falam sobre isso no casamento, ou o parceiro fica achando que quando casar tudo isso vai mudar. E não muda. Aí casa, começa a se incomodar com a presença constante da sogra na vida, sendo que isso já era uma questão que acontecia lá no namoro. Não falam sobre dinheiro, não falam sobre os princípios de vida, sobre o que é traição, sobre o que é desrespeito, não fazem acordos. Então as pessoas estão se passando demais, vivendo o princípio do prazer, que é o que Freud dizia, né? Movido por aquilo que eu tenho desejo e eu quero de imediato. Então eu encontro uma pessoa, eu gosto dessa pessoa e às vezes por uma dependência que eu tenho, eu fico, independente de qualquer coisa, na vã ilusão de que eu tenho o poder mágico de transformar esse indivíduo naquilo que eu desejo. Gente, isso não existe, tá? Ninguém transforma ninguém, ninguém muda ninguém. Eu vou entrando ali no programa. Ninguém muda ninguém, a gente não tem, o que eu deixei ligado? A gente não tem esse poder de fazer uma mudança numa pessoa. Cada um muda por si se quiser, mas existem coisas que são intrínsecas, que nascem com esse indivíduo e que elas não vão mudar.
Então, se você está num relacionamento esperando de alguma forma conseguir mudar essa pessoa, sinto muito. A terapia pode ajudar, mas tem algumas coisas que a gente não muda, né? O Luiz aqui, que também é terapeuta, é meu colega, ele diz que existe uma fórmula fácil: observar como essa pessoa se comporta com a família, amigas e em situações do dia a dia. Sim, acho que é bem importante, assim, a gente analisar essa pessoa. Você não pode ver ele sendo mal educado, por exemplo, com o garçom do restaurante e achar que ele vai ser educado contigo. Ou aquela pessoa que ela é hipócrita, né? Ela fala muito sobre a forma de ser e na hora de agir ele não é assim, que começa a te proibir de muitas coisas. E outra coisa que o Luiz colocou aqui, que também é muito importante, é isso, né? Buscar no outro a felicidade. Só que essa ideia de que o outro vai nos fazer feliz vem, ai meu Deus, de muitas gerações. As pessoas buscam o casamento como o encontro da felicidade. Quantas e quantas gerações a gente precisou ultrapassar para chegar no conceito de que, por exemplo, tanto o homem quanto a mulher consegue ser feliz sozinho. E ainda assim, gente, a gente não alcançou. Porque hoje, cuidado não ser atropelada de novo, né? Porque hoje... só um pouquinho. Porque hoje as mulheres que optam em não casar, em ter uma vida solo, elas acabam sendo vistas como alguém que na verdade ainda não se encontrou, né? Com alguém que ainda não deu conta de poder encontrar essa pessoa ideal, ou que ela tem algum grande defeito. É muito comum escutar isso. Qual será o defeito de X pessoa por ela ainda não ter conseguido encontrar alguém na vida dela, sendo que pode simplesmente ser uma opção, e que para poder ter um bom relacionamento, primeiro você precisa encontrar essa questão na solitude, né? Tá aberto. Na solitude, para daí sim poder em par ser feliz, porque achar que o outro vai te completar é muito triste. Assim como uma das coisas que eu sempre falo, deixar a tua vida financeira nas mãos do outro, né? O prover na mão do outro é outro problema, assim. É muito, muito complicado. Eu atendo casos também todos os dias, principalmente de mulheres numa dependência financeira que leva elas a uma relação abusiva, porque dentro do relacionamento a gente não pode ter hierarquia, e o dinheiro traz uma hierarquia, traz uma relação de poder. Então assim, eu tô chegando aqui, eu vou ficar quietinha, tá? Até eu entrar na sala. Só um minutinho. Oi, boa tarde, tudo bom? Eu vim pro programa. Uhum. Qual é o seu nome? É Karine. Karine? Pode sentar ali, Karine. Esperar? Sim. O pessoal já veio te chamar. Ai, que chique, sala nova. Sala nova. Que linda. Uau. Foi bonito, ficou linda. Fica à vontade. Obrigada. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eles reformaram a sala. A gente fica aqui nessa salinha esperando. Esperando eles virem para colocar o microfone, para testar, para ver se tá tudo ok. Então, se tiver um outro participante, ele entra aqui também. Enquanto a gente fica aqui, ó, a gente fica acompanhando a programação do que tá passando ali no estúdio. Então, ao vivo, né? Tá na TV, mas a gente tá aqui no lugar onde tudo acontece. Mas seguindo nesse assunto, assim, do relacionamento, que eu acho que é bem importante, a gente precisa, sabe, entender que não se pode falar apenas de amor, e que o relacionamento ele não é só por amor. O relacionamento ele é uma junção do amor. Calma aí. O relacionamento ele é uma junção do amor com a paixão, com o sexo, com a parte da parceria, com a gente se comprometer com o outro. E sim, estar num relacionamento também implica abrir mão de algumas coisas, né? Existem alguns acordos que eles precisam ser feitos para que essa relação possa de fato dar certo. E se isso não acontecer, infelizmente não tem como ter um relacionamento, né? Quando alguém simplesmente tenta se relacionar para suprir essas carências, como o Luiz comentou ali, né, as suas necessidades, e infelizmente está fardada essa relação dá errado, até porque chega um dia que essa tua necessidade acaba.
E aí, se você se relaciona por necessidade, o dia que essa tua necessidade acabar, se foi, né? Não tem muito o que você fazer. O dia que, vamos supor que uma pessoa se relaciona porque ela tem uma necessidade de se sentir amada. O dia que ela se empoderar e se sentir amada, independente de ter o outro, ela sai dessa relação. Pode entrar. Então ela sai dessa relação e simplesmente acaba dessa forma, né? Não tem um outro caminho para isso. Então o básico, assim, acho que o normal é, em primeiro lugar, conseguir buscar esse autoconhecimento, buscar essa forma interior de descobrir quem você é para poder ter realmente condições de desenvolver critérios de escolha e saber quem é a pessoa que você quer do seu lado. E aí, sim, depois disso tudo, vem essa possibilidade de falar sobre o que se precisa saber antes desse casamento, né? Mas não sei nem se a pergunta é essa, né? O que vem antes, falar sobre esse assunto antes do casamento, acho que isso são coisas que se fala muito no início e que os casais pecam muito porque as pessoas esperam chegar no amadurecimento da relação para levantar essas questões polêmicas, onde na verdade os ajustes, os acordos, eles precisam ser feitos muito no início. No início da relação as pessoas têm medo de conversar e se desentender por não se conhecerem mesmo, né? Por ainda não saberem qual é o padrão de funcionamento do outro diante desses conflitos. Só que é só diante desse conflito que de fato as coisas vão acontecer. Que a relação vai melhorar e que você tem possibilidade de logo no início identificar, e se não for aquilo que cada um quer, realmente poder seguir a vida. Acho que a gente não tem que ficar ali tentando em algo que de fato não está dando certo. E eu vejo assim nas minhas pacientes que as que possuem a tabela de escolhas amorosas, elas conseguem enquadrar os pretendentes ali e de fato fazer essa escolha de ouro, quando algo que antes elas não percebiam e agora está lá nessa tabela como sendo inaceitável, se torna algo gritante, difícil, e elas de fato fazem essa escolha baseada em algo que a gente cria num momento consciente, onde não existe paixão, onde não existe amor, para que você possa vir aplicar depois. E isso aí, bem colocado, né, Luiz? É isso mesmo, mais tempo vestidos do que despidos. Se fosse só isso, seria muito fácil. Buscar alguém que houvesse uma química, uma sintonia física, seria muito mais fácil manter uma relação. Mas, infelizmente, não é isso. A gente precisa muito mais de diálogo e de compreensão do que do resto. Eu vou segurar aqui. Provavelmente daqui a pouquinho, falta 5 minutos, ela vem colocar o microfone. E aí depois, às 1h30, a gente entra no ar. Eu não sei se é no primeiro bloco ou no segundo bloco. E aí depois eu posto aqui para vocês a entrevista para a gente poder continuar com esse assunto, que é muito, muito importante. Então, para todo mundo que tá aí e que tá na busca por decidir o que fazer com o seu relacionamento, fica ligado, porque é bem importante você saber quais são as perguntas ideais para se fazer quando você quer casar com uma pessoa, ou até mesmo antes de você assumir um relacionamento sério. Beijo, gente!